Oi, pessoal, voltamos 2020 com os nossos trabalhos. Nosso primeiro vídeo, nossa primeira live do ano. Demorei um pouquinho para descansar, para dar descanso para todo mundo, até porque tem muita gente ainda em ritmo de férias, né? Tenho observado os nossos números aqui no Instagram. E tô percebendo que o movimento tá mais lento e tal. E aí eu preferi dar um descanso, né, sobre esses nossos assuntos para que a gente possa curtir um pouco mais as férias e retornar com toda força agora em 2020. Só que a gente já começa o ano no Janeiro Branco, um mês de uma luta muito importante. Então eu preciso retomar logo o nosso trabalho, as nossas discussões, para que a gente não fique sem discutir essa temática do Janeiro Branco, que é tão importante dentro desse trabalho que eu me proponho a fazer de psicoeducação com vocês, né? Então vai ser sobre isso que eu vou falar nesse nosso encontro de hoje, sobre o Janeiro Branco. O que seria o Janeiro Branco, né? Até porque algumas pessoas perguntam sobre a diferença ou para que ter o Janeiro Branco, já que a gente tem o Setembro Amarelo. Bom, a gente precisa entender então que, embora esses 2 meses, essas duas campanhas falem de temáticas relacionadas à saúde mental, lá em setembro a gente vai falar de um quadro muito específico, que é a depressão, né? O enfrentamento a essa condição de depressão e o planejamento e proposição de ações voltadas para a saúde mental nessa área e também ações de enfrentamento e prevenção ao suicídio. Diferente do Janeiro Branco, que é uma proposta bem mais abrangente, e aí a gente precisa ter clareza sobre isso. Essa é uma informação também muito importante, porque geralmente quando a gente fala de saúde mental, a gente já traz logo algumas ideias, alguns quadros, vem logo à nossa mente, né? Como a depressão, a ansiedade. Isso é comum, até porque o Brasil, esses são os dois quadros mais, em termos numéricos, significativos aqui no Brasil, são os quadros que as pessoas mais apresentam ou desenvolvem. No entanto, não são os únicos, né? E por isso o Janeiro Branco, ele vem para promover essa conscientização da importância da saúde mental, lembrando que a saúde mental, ela é ampla, ela envolve diferentes condições. A gente vai falar aí do público AD, a gente vai falar da saúde mental no espaço escolar, no espaço organizacional, a gente vai falar das ações sociais, vai falar de políticas públicas. Então, é algo muito mais amplo, muito mais abrangente, justamente com essa intenção de conscientizar as pessoas de que a saúde mental é importante para a nossa vida. E aí, por que a gente faz isso em janeiro? Justamente porque janeiro é o mês em que a gente para começar a planejar o nosso ano que entra, né? Então agora em janeiro, finalzinho de dezembro, quem foi que não parou, avaliou o ano que passou? Essa foi até a última temática da nossa live, né? Avaliou o ano, o que teve, o que alcançou, as dificuldades, para a partir disso começar a pensar em 2020, o que se quer, o que se pretende, o que se vai buscar agora nesse 2020, porque a cada ano é um novo ciclo, né? Mas é muito comum quando a gente para olhar esses planejamentos, a gente esquecer de um itemzinho lá nessa lista. A gente vai pensar em vida profissional, em vida amorosa, vida financeira, vida familiar, atividade física, perder peso, enfim, tem uma série de proposições. Mas dificilmente a saúde mental aparece nessa lista, né? E aí o Janeiro Branco vem para lembrar, olha, a saúde mental também tem que aparecer nessa lista. E aí é pensar em que ações eu posso implementar para promover a saúde mental, mas também nessa minha lista de situações, quando eu penso, eu vou estudar, eu vou buscar um novo trabalho, sim, eu vou buscar isso, mas em que condições, a que preço, né? Porque às vezes a gente faz um grande sacrifício subjetivo em função de algumas metas e no final das contas a gente perde a saúde mental para ter um objetivo, e quando esse objetivo alcança a gente não consegue vivê-lo plenamente porque nos falta saúde mental. Então que a gente possa pensar nisso. Como vai ser a minha saúde mental em 2020? Como é que eu vou considerar a busca das minhas metas sem com isso me anular
como pessoa. Buscar essas metas valorizando as minhas necessidades, valorizando as minhas características, sem apagar aquilo que eu sou, sem desconsiderar as minhas limitações e inclusive fazendo metas que sejam tangíveis, né? Porque muitas vezes a gente traça metas que são intangíveis e aí lá na frente a gente acaba se frustrando, provocando sentimentos que podem ser um start para uma condição de adoecimento, justamente porque eu pensei em dar um passo maior que as minhas pernas. E aí, de onde que surgiu, quando que surgiu essa ideia do Janeiro Branco? Ela surgiu, ela é recente, ela surgiu em 2014, foi puxada por profissionais da psicologia e estudantes lá em Minas Gerais, mas pela relevância desse tema, hoje ela já se expandiu no Brasil e no mundo. Inclusive já tem alguns estados brasileiros que têm leis específicas para falar do Janeiro Branco, dessa promoção de saúde mental. E esse negócio ganhou uma proporção tão grande que até lá no Japão, né, já se fala do Janeiro Branco, muitos países já estão participando. E aí a gente tem alguns objetivos nesse Janeiro Branco. Um é promover a conscientização, dois é nesse processo de conscientização envolver a mídia e os profissionais da mídia, né? Porque a gente precisa trabalhar a divulgação da informação, que é um terceiro ponto importante que a gente vai chamar de psicoeducação. Favorecer o acesso à informação como forma de promoção da saúde e também de prevenção do adoecimento, que é muito isso que a gente faz aqui, né, no Ellen Psicolar, psicoeducação. Dar acesso à informação, que muitas vezes é uma informação bem elitizada, se a gente for parar para pensar o que é o serviço da psicologia, né? Todos os serviços em saúde mental hoje ainda são muito elitizados, poucas pessoas têm acesso. Então, por que não promover uma psicoeducação para dar mais acessibilidade às pessoas, para que elas possam compreender e sensibilizar para essa temática? Tem alguns pilares que eu acho bem importante destacar aqui com vocês. Eu fiz a cola porque são muitos os pilares para não correr risco de esquecer nenhum. Bom, o que a gente primeiro precisa pensar? O Janeiro Branco, ele é democrático, ou seja, ele pretende alcançar todo mundo e justamente por isso ela é uma proposta inclusiva. Ninguém pode ficar de fora, né? Logo, alguns estereótipos, alguns preconceitos, algumas atitudes de discriminação, elas não podem participar do Janeiro Branco. O Janeiro Branco é democrático, é para todo mundo, ele é inclusivo. Ele é horizontal, significa que está todo mundo no mesmo nível, não tem ninguém melhor que ninguém, um profissional melhor que o outro, uma pessoa melhor que outra, uma condição melhor do que a outra. Todos nós estamos no mesmo nível e vamos conversar nesse mesmo nível para tentar promover a saúde mental. Também tem que ser algo espontâneo, desburocratizado, até porque ninguém consegue se submeter a uma condição de acompanhamento, de tratamento, de prevenção à saúde mental de forma provocada, de forma imposta, né? Eu também não vou querer trabalhar numa causa de modo imposto. Então, todos nós que estamos envolvidos nessa causa, seja como profissionais ou como usuários dos serviços, a gente precisa estar participando de modo voluntário, espontâneo. E o voluntariado, inclusive, é um outro ponto bem importante. Fiquem atentos, porque nenhuma ação do Janeiro Branco pode ser cobrada. Todos os profissionais envolvidos são profissionais voluntários, que arcam inclusive com a despesa de locomoção, de alimentação. A gente faz tudo isso, é uma grande corrente do bem em prol da saúde mental da sociedade. Né? É descentralizada e, inclusive, por ser descentralizada, ela não sai de um único lugar, ela não vai para um único lugar, porque é uma rede, é uma trama muito complexa e nela está envolvida muitos profissionais. A gente, inclusive, costuma usar a metáfora do trem para falar do Janeiro Branco. O que significa isso? Ela foi puxada pelos profissionais da psicologia, mas hoje não são só os profissionais da psicologia que vão desenvolver essas ações. Por isso, vocês devem ter observado que um dos slogans da campanha Vem para a Saúde Mental, porque todas as pessoas podem participar. E é claro, cada pessoa vai participar de uma forma, dentro das suas potencialidades, dentro das suas possibilidades e dos seus conhecimentos, porque uma pessoa que não é da área de saúde mental,
psi, por exemplo, não vai fazer um acompanhamento terapêutico, mas ela pode desenvolver outros trabalhos que são promotores de saúde mental, né? Outra coisa importante a gente falar, que quando a gente fala de saúde mental, isso é um trabalho laico. Por que que é laico? Porque que a gente não está para disseminar crenças religiosas, a gente está para falar de saúde mental. Não desconsiderando que a espiritualidade não ajude. Sim, a gente reconhece que a espiritualidade, pelos valores que ela prega, pelas questões de relações interpessoais que ela traz, pela questão de fé, de motivação, de perseverança, resistência. A fé, nossa crença religiosa, nos ajuda a enfrentar uma série de condições, mas ela não pode estar atrelada ao movimento do Janeiro Branco, né? Porque a minha fé, ela não pode ser soberana sobre a sua saúde, até porque a minha fé pode ser diferente da sua. E aí, como é que a gente vai fazer para dialogar? Né? Então, crenças religiosas, elas não são o carro-chefe aqui no Janeiro Branco, ele é laico. É humanista, porque justamente a gente busca olhar para o sujeito. Quem é esse sujeito que está em situação de adoecimento? O que esse sujeito precisa? Como o contexto social desse sujeito pesa sobre a sua condição, porque a gente também tem um hábito de muitas vezes culpabilizar ou responsabilizar a pessoa sobre o seu adoecimento. E a gente não pode fazer isso, até porque o adoecimento, ele é um sintoma de que algo vai mal. E esse algo que vai mal não necessariamente está no sujeito em si, mas pode ser resultado de todo um processo, a maioria das vezes ele é resultado de todo um processo social, de todo um espaço social, uma dinâmica de relações na qual esse sujeito está inserido. Então é humanista por isso, porque a gente atravessa o olhar e vai dentro da pessoa, olhar para a pessoa, para o que ela precisa, né? Assim como ela é laica, ela é também apartidária. Então aqui a gente não está levantando bandeira de políticos, de partidos. No máximo, que é o mais importante, é a gente pensar em políticas públicas. Que tipo de política pública a gente precisa hoje parar para pensar, empreender, planejar, implementar para promover a saúde mental? Como eu falei há pouco para vocês, a psicologia, os serviços psi, eles são muito elitizados, até porque são caros, né? Então, muitas pessoas não têm acesso aos serviços de saúde mental. E os serviços de saúde mental proporcionados para a população de baixa renda geralmente são redutos bem reduzidos, vagas reduzidas, espaços reduzidos. Então, a gente precisa trabalhar nas políticas públicas para que a gente possa, de fato, alcançar esse pilar aqui, né, democrático, dar acesso à saúde mental a todas as pessoas. Ela é colaborativa porque está todo mundo de mãos dadas em prol do bem comum. E aí, para a gente começar a finalizar a nossa discussão de hoje, eu queria fazer um parêntese, não um parêntese, mas assim, destacar uma ideia que é muito importante. A saúde mental, ela é algo social, ela é resultado de um processo social. E quando eu falo de saúde mental, eu não falo da pessoa que está adoecida, da pessoa que está em sofrimento. Eu falo de uma sociedade, né? Então, a saúde mental, ela é uma via de mão dupla. Para eu estar bem, eu preciso que o meu contexto também me propicie condições de saúde mental. Como é que eu posso estar bem se eu vivo num ambiente de trabalho insalubre? Se a minha dinâmica familiar é violenta? São condições que vão favorecer o meu adoecimento. Da mesma forma, se eu quero provocar promoções de ações de saúde mental no espaço onde eu vivo, eu também preciso estar bem, né? Então isso é dialógico, é dialético, um afeta o outro é afetado pelo um. É resultado do processo social, de uma sociedade, porque nós não somos sujeitos sozinhos, isolados no mundo. Isso é uma coisa que a gente já vem discutindo há um longo tempo aqui na nossa página. Então, que a gente possa pensar, né, nessa criação de rede, uma rede social, uma rede de pessoas, uma rede com um olhar humanitário, para que a gente possa, de fato, pensar nas ações de promoção da saúde. E quando a gente fala isso, então, é que a gente não pare para pensar só na saúde mental quando o adoecimento se instaura, porque isso aí já é intervenção terciária, o problema se estabeleceu. A gente precisa começar a falar de saúde mental numa perspectiva primária, ou seja, de prevenção. Eu não preciso esperar ficar doente para procurar um médico, a gente faz check-ups, não é verdade? Então que a gente também possa fazer check-ups diários naquilo que diz respeito à nossa saúde mental. Diários não, periódicos, né? Mas que sejam diários também.
Então, pessoal, para a gente começar essa nossa discussão do Janeiro Branco, eu trago essa apresentação inicial do que seria a proposta. Nas próximas lives a gente vai continuar falando sobre isso, inclusive uma das novidades agora para 2020 é uma parceria que eu estou estabelecendo com uma pessoa muito legal, especialista em saúde mental, que não é da área da psicologia, mas estudiosa e com experiência nessa área, né? E é isso que a gente precisa, desse olhar complexo, multidisciplinar, colaborativo, porque eu olho a saúde mental do meu olhar psi, e a gente precisa aumentar, falar da saúde mental a partir de outras áreas de conhecimento também, porque conhecimento é feito para isso, para agregar. Então, nas nossas próximas lives a gente já vai ter participações especiais, uma das novidades agora para 2020. Fiquem de olho porque a gente tem outras novidades que eu estou lançando aí devagarzinho para vocês irem acostumando, dá tempo também desse processo de retorno de férias, né? Lembrar que todos os dias eu estou fazendo postagens a respeito do Janeiro Branco, com informações, com provocações, com dicas para que você possa ir pensando. E vá lá atrás, se você ainda não olhou, tem um questionário que eu postei há alguns dias que foi elaborado pelo CRP. Ele, na verdade, é um autoexame da saúde mental. Vale a pena você olhar esse instrumento, fazê-lo, porque ele traz duas perspectivas. A perspectiva de como você está e a sua perspectiva ideal de como você gostaria de estar na sua saúde mental. Faça, responda as perguntinhas, analise cada resultado com muito cuidado e use as respostas para que você possa, então, planejar o seu 2020 de uma forma mais saudável. Para terminar, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês nessa perspectiva colaborativa, multidisciplinar, de ações de prevenção, no dia 24 agora de janeiro, à tarde, das 14 às 18, nós vamos estar fazendo no Centro Universitário Estácio de Brasília um grande seminário para falar da saúde mental, um diálogo intersetorial com vários profissionais de várias áreas. O flyer com a divulgação desse seminário e as temáticas que vão ser discutidas também já está aí no meu feed, vocês podem olhar, averiguar, né? Quem tiver interesse já pode entrar, tem o link de inscrição também, as nossas vagas são limitadas, então corra, não perca essa oportunidade, porque o seminário está todo sendo pensado nessa linha da psicoeducação, provocação, promoção de informações na perspectiva da prevenção, tá certo? Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui acompanhando, continuando a nossa parceria e fiquem de olho que muita coisa legal vai vir aí por 2020, tá certo? Um grande beijo para vocês, um bom Janeiro Branco, um bom ano de 2020 para todo mundo, tá certo? Um abraço e tchau!